faça a sua voz ser ouvida. Então, eu sou ator desde quando eu me entendo por gente. Eu comecei minha carreira de ator, por incrível que pareça, com 11 anos de idade. Isso já vão aí, quantos anos? Uns 44, 45. Eu não sou bom em matemática, mas é por aí. Em São Luís, Maranhão, minha terra natal, a minha escola levou a minha turma para assistir um espetáculo no Teatro Arthur Azevedo, lá em São Luís. E quando eu tive acesso ao teatro, assistindo aquela peça, a primeira peça de teatro que eu assisti, eu tive um impacto muito grande. Foi realmente um amor à primeira vista. A partir daquele momento eu fiz uma verdadeira revolução. Claro que essa concepção, esse conceito eu tive depois. Mas foi verdadeiramente uma revolução que eu fiz na minha vida ao assistir aquela peça. Na minha cabeça de menina eu pensava assim, gente, o que eles fazem ali no palco, eu faço em casa com meus irmãos. Porque o teatro é um grande jogo de faz de conta, né? De viver o outro. Eu fiquei apaixonado por aquilo, porque em casa eu fazia de fato, como toda criança, né? Faz isso. E eu disse para mim mesmo, eu quero ser ator. Aí o que eu fiz? Eu procurei uma funcionária do teatro, a bilheteira no caso, e disse assim, olha, meu nome é Del Garcês. Aliás, Deolindo, porque eu só fui mesmo ser Del Garcês quando eu comecei a fazer teatro. Meu nome é artístico. Aí eu falei assim, eu quero ser ator, eu quero, me apresente, pelo amor de Deus, a essas pessoas, ao diretor. O que ela fez? Me apresentou a algum dos atores, me apresentou ao diretor da peça, o Reinaldo Farai, saudoso Reinaldo Farai, uma pessoa importantíssima na cultura maranhense, em especial do Teatro de São Luís, Maranhão, pioneiro, um dos pioneiros. E ele falou assim, olha, você é muito novo, uma criança ainda, mas eu, de qualquer forma, eu vou iniciar um curso, eu vou dar aula de interpretação, de iniciação ao teatro, está aqui meu cartão, me procure, e se tudo der certo, a gente vai estrear ao final do curso, de 4 meses, aqui no próprio Teatro Arthur Azevedo. Olha, parece a história de novela, de cinema. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu liguei para ele, na semana seguinte já comecei a fazer o curso. Ao final do curso, eu estreiei com a peça Flix, do Ziraldo, ali no Teatro Arthur Azevedo. Não parei mais. De 11 anos de idade até aqui, tem sido assim. Inúmeras novelas, vários filmes, tem de tudo aí além do teatro, né? Como é que você vê a sua experiência entre tantas nuances do ator, entre tantas formas do ator, que caminha por esses momentos? Tem a televisão que é muito diferente, tem o cinema, a bênção, e tem o teatro que conversa e tem esse contato maior com as pessoas. Como você vê na sua carreira todos esses personagens, como eles se confundem e quantos deles têm Del Garcês? Olha, até me emociona. Fundamentalmente, todos eles, a relação que eu tenho com o teatro é de verdadeira paixão, verdadeiro amor. E seja no teatro, no cinema ou na televisão, a minha dedicação é a mesma. Então eu me entrego de corpo e alma. E com o teatro eu me eduquei, de fato. Claro, eu tive educação familiar, a escola, mas fundamentalmente a minha educação veio minha educação enquanto pessoa, enquanto cidadão, veio através do teatro. Porque o teatro, ele nos ensina a ser mais humanos, a sermos humanos, a sermos cidadãos de fato. Seja um personagem mocinho ou vilão, bonzinho ou mau, eu estou aprendendo com eles. Mesmo com os maus, personagens maus, os vilões, eu estou aprendendo a como não ser, ensinando as pessoas também. É uma arte coletiva, não somente eu aprendo, não somente alguém individualmente aprende, mas todos nós aprendemos, todos nós
somos capazes de nos transformar através da arte, através do teatro. Então eu vejo o cinema, o teatro, a televisão totalmente interligados, uma mistura, uma simbiose assim, perfeita e que faz da gente, faz de mim, no caso, o ser humano que eu sou. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, esse cidadão, esse artista, sem ter feito teatro, cinema, televisão, em especial o teatro, porque o teatro é a base, né, da interpretação do ator. Sem o teatro eu não conseguiria ser o ator que eu sou na televisão e igualmente no cinema. Então quando eu fiz, por exemplo, a minha primeira novela, que foi Chica da Silva, eu já tinha uma bagagem, né, de ator de teatro já há bastante tempo, e o fato do estudo, da disciplina e das faculdades que eu fui de teatro, bacharelado em interpretação teatral, licenciatura em artes cênicas, e na faculdade de teatro, que foi em Brasília, a Fundação Brasileira de Teatro, ela foi fundada pela saudosa atriz, grande atriz brasileira, já falecida, Lucina de Moraes, anterior a Bibi Ferreira, a Fernanda Montenegro. Aliás, diga-se de passagem, Fernanda Montenegro sempre fala que a Lucina de Moraes foi a figura, a personalidade mais importante do teatro, da cultura brasileira do século passado, do século XX. Então eu tive o privilégio, a honra de ter sido aluno dessa grande mestra, que me ensinou não somente a técnica teatral, mas fundamentalmente, mais ainda, eu já tinha isso comigo, como eu falei, o amor, a paixão pela arte de interpretar. Agora, você tem no teatro, a primeira novela, né, quando foi feita com Lucélia Santos como principal, mas a Bianca Rinaldi e todo o restante do elenco, nossa, vocês era um show, né? E a gente, Santos ao seu redor, de fato, batalhando e evoluindo e crescendo como pessoas, pensando já com outras mentalidades, como fruto daquilo que o seu trabalho alcançou, como é, por exemplo, dentro do próprio movimento negro, dentro da própria comunidade, que esse resultado. Então, primeiramente, muito obrigado, Fabiana, por suas palavras, esse reconhecimento e de todas as pessoas que me reconhecem, né? Reconhecem em mim, na minha carreira, na minha postura, um artista preocupado com o seu tempo. Como eu falei, eu sou um apaixonado pelo teatro, pela arte de interpretar. E eu dedico a minha vida a isso. Durante muito tempo, eu deixo até a minha vida pessoal de lado, em detrimento, por conta do meu objetivo de conquistar o meu sonho de ser ator e de permanecer na carreira. Ao longo desses 40 e não sei quantos anos, eu tenho conseguido isso, eu vivo da minha arte de interpretar, E isso dignifica a minha existência, faz sentido, coroa toda essa minha dedicação até aqui. Né? E como eu digo sempre, né, a arte para mim, o teatro, ele não somente tem a função de divertir, de entreter, mas de mudar consciência, recuperar a história, mexer com o emocional das pessoas, com as mentes das pessoas, mudar mentalidades, transformar individualmente as pessoas e se coletivamente, melhor ainda. Então, isso tudo é um grande reconhecimento que me deixa, assim, muito feliz e eu digo a mim mesmo, Bel, você está no caminho certo, sempre esteve, a escolha foi certa quando você optou aos 11 anos de idade de ser ator, juntando, né, o útil ao agradável, juntando o amor, a paixão e sentimento que eu tenho tão grande pelo teatro, com o fato de trazer questões, temas tão necessários de serem discutidos, como, por exemplo, recuperar a verdadeira história do Brasil, grande parte dela, recuperar heróis e heroínas pretos que foram apagados da historiografia oficial brasileira, que foram apagados dos currículos escolares, dos livros didáticos, das escolas. Então, é uma missão de vida minha, né? Eu junto o fato de ser ator,
de desempenhar essa função, de ser artista e de mudar consciência através da arte. Como sabem, eu faço espetáculo, né? Um espetáculo que está há 7 anos em cartaz, que se chama Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, não tem nem como eu não falar sobre isso, que recupera um herói negro brasileiro que foi intencionalmente apagado, o maior abolicionista do Brasil, patrono da abolição, herói da pátria, somente reconhecido há poucos anos, isso há 4 anos atrás, em 2015 pela OAB, somente em 2015, numa reparação histórica, a OAB oficialmente reconhece o Luiz Gama como advogado, coisa que na época ele não foi reconhecido de fato, foi proibido de pisar numa faculdade de Direito, a faculdade do Largo São Francisco em São Paulo, por ser preto. Gente, então nesse espetáculo a gente recupera não somente a história dele, mas a contribuição fundamental de Luiz Gama na luta pela liberdade, na luta pela abolição dos escravizados no Brasil e na luta pelos direitos humanos. Então, o trabalho do ator exige uma dedicação muito grande em todos os personagens. E quando se trata, por exemplo, de novelas, histórias de época, seja no teatro, no cinema ou na televisão, a gente tem que pesquisar muito, né? Estudar a época, a moral da época, a realidade da época, o comportamento das pessoas, o aspecto social, político, econômico, né? E quando, por exemplo, no meu caso, que fiz já algumas novelas de época e também várias outras contemporâneas, é muito importante isso, trazer essa reflexão, no caso, eu sendo, por exemplo, um ator negro, quando a gente sabe que a gente vive num mundo, num Brasil altamente preconceituoso, racista, o mercado de trabalho é muito competitivo, é difícil, mas para os atores e atrizes negras é muito mais difícil ainda. Então, eu fazendo um escravo, eu me dedico de copiar, eu estudo aquilo tudo, é um sofrimento, como eu falei, que sempre falo, é doloroso, mas ao mesmo tempo é um privilégio poder trazer à tona questões tão necessárias de serem discutidas, é uma forma de denunciar aquele racismo, aquele preconceito, o sistema escravocrata que foi terrível. E ter a oportunidade, como eu tenho tido na minha carreira, de também fazer um advogado, um médico, um juiz, de transformar meu corpo para fazer um homem, um personagem que normalmente no mercado do trabalho, o ator negro, a atriz negra não é chamado para fazer, somente aqueles subalternos, na camada inferior, em termos sociais mesmo, na camada social ali, os subalternos, e fazer um juiz é uma forma, fazer um advogado é uma forma de mostrar para as pessoas, olha, a história está mudando, a história pode ser outra, existem atores negros e atrizes negras que podem muito bem fazer o médico, o juiz, o delegado, e por aí vai. Nós temos hoje exemplos reais, Joaquim Barbosa, Ivone Caetano, desembargadora, e tantos outros médicos, advogados, arquitetos, e por aí vai. E essa história já vem de longas datas. A gente sabe do André Rebouças, que veio de uma família de negros, né? E arquiteto, engenheiro, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Túlio Rebouças, que foi construído por ele vem de uma família de negros, intelectuais, abolicionistas, e ele era um dos grandes abolicionistas, o próprio André Rebouças, mas isso não é contado, não falam da cor dele. O próprio Machado de Assis, né? Era um mestiço, era um homem, veio de uma família negra, né? Então, nós temos que contar a nossa história através da televisão, das novelas, do cinema, do teatro, e eu tenho tido esse privilégio de ter tido essa oportunidade, de fazer personagens diversos, que não somente o subalterno, o escravo,
o mendigo, mas também fazer um rei, como eu já fiz no teatro, o rei Escorial, na peça Escorial, do Michel Beguer-Berraud, e advogados, juízes, médicos, delegados. E como é que é para você emprestar sua voz para que os de antes que não tinham voz e os de hoje que não têm saibam, através do seu trabalho, se fortalecer no seu trabalho, quando você diz que você empresta o seu corpo? Porque, de uma certa maneira, há um combate, inclusive, ao racismo que é estrutural. Como é para você, tudo bem que pode ser que eu esteja colocando um peso, mas você sabe que isso é real. As pessoas, elas se identificam com o seu trabalho, elas se identificam com você, elas se identificam, portanto, com o personagem. Como é para você ser essa voz? Realmente, Sabrina, é real. Porque eu dedico a minha vida à arte de interpretar. E junto a ela, como eu falei, como eu sempre falo, eu junto o útil prazer ao agradável, ao necessário, ao fundamental. E no caso, eu não somente atuo, mas eu, através da atuação, eu milito. Eu uso a arte, a minha interpretação de ator dos meus personagens, como uma forma de transformar os seres humanos, da mesma forma como eu venho me transformando até aqui. Então é uma responsabilidade muito grande, é uma missão que eu coloquei na minha vida. Eu sempre fui muito, independentemente do teatro, independentemente de ser ator, eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de injustiça. Eu, quando via, por exemplo, quando criança, qualquer matéria que eu lia em revistas, jornais, algo que eu lia em livros, ou na televisão que me falava, ou na sala de aula, sobre o tema escravidão, aquilo me angustiava muito, me causava uma indignação e vou mais a fundo, uma revolta muito grande. Então, isso foi bem na minha infância, que me acompanha até hoje. Quando eu fui fazer teatro aos 11 anos de idade, a primeira peça, não digo nem coincidência, porque nada na vida eu acredito que seja por acaso, não foi por acaso. A minha primeira peça foi Flicts, do Ziraldo. Então essa peça já tratava disso. Depois é que eu fui me tocar. A peça Flicts trata da exclusão. A Flicts é uma cor desbotada, ela não está no arco-íris, não está na capitulato de cor, não está em lugar nenhum. Então ela era excluída. E eu me sentia assim. A nossa população preta, nossos ancestrais, eles sempre foram e continuam sendo. Então, a minha primeira peça já veio teatral, já veio carregada da militância, sem eu perceber. O meu primeiro diretor de teatro, uma vez, ele disse para mim, o Reinaldo Faradel, você é um predestinado. Eu falei, por quê? Eu não sabia que era isso. Ele explicou, você nasceu para ser ator, você nasceu para ser artista. E eu digo para mim mesmo, dessa época para cá, além de nascer para ser artista, eu nasci para ser um cidadão consciente e um negro, um artista consciente do seu papel, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto artista, o seu papel transformador. E é isso. Agora, justamente por isso você também tem recebido inúmeras premiações. A gente falou hoje sobre o belíssimo aqui no Rio de Janeiro. A gente falou sobre as premiações que também vêm sendo resultado do trabalho de Luiz Gama. Hoje você recebeu aqui, hoje embaixador afro-brasileiro internacional na sociedade. Você, dentro desse reconhecimento que você tem tido, que é pouco diante de décadas de trabalho, a gente sabe que é pouco porque a gente sabe que a dedicação e esforço no trabalho, como você que empresta a alma, né? É o corpo, é a alma que vai para aquele personagem, mas você percebe de alguma maneira que esse reconhecimento é uma forma de que você tenha alcançado alguma coisa dentro do seu objetivo. Esse papel que você falou de Flix agora, que você não sabia, mas era o papel
da sua vida, que era o papel de, justamente, como você falou, da militância, de defender essa parte da natureza humana, que muitas vezes é cruel, que não vê o outro e que vai menosprezando, passa por cima de questões que não são lógicas dentro da nossa consciência, que é o massacre que existe você, de fato, sendo bem sucedido dentro das mudanças na sociedade, você vê mudança na sociedade, você vê esperança nessa sociedade. Como é que você vê essa sociedade diante do que você tem vivido dentro desse atual? Então, essas homenagens, esses títulos de embaixador, eu estou eternamente agradecido. E todas as homenagens, e essa então está aqui me emocionando demais, são reconhecimentos, como eu falei ainda há pouco, dignificam a minha vida, a minha existência, dá sentido à minha luta até aqui, pessoal, profissional, artística. Eu fico muito feliz e só tenho a agradecer, jamais esquecerei. Isso me dá estímulo na trajetória, na caminhada, me diz que eu estou no caminho certo. Esses dois prêmios, essas homenagens que eu tenho recebido, esse então aqui, enquanto embaixador afro-brasileiro internacional, embaixador da paz internacional, da CBTU, olha, me emocionam demais, eu sou eternamente agradecido. Foi assim, sinceramente, uma grande surpresa. Estamos aqui na Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, um lugar lindo, histórico, tantas histórias. Machado de Assis esteve aqui e a gente está aqui imbuído de todos eles, essas pessoas que passaram por aqui, tão importantes na nossa literatura, na nossa arte, na história do Brasil. E dignificam a minha existência, como eu falei, e eu sou eternamente agradecido. Além de ser esse ator que trabalha pra caramba, eu gosto muito do carnaval. O carnaval é a alma do nosso povo, conta a história do nosso povo. A escola de samba tem essa característica de contar a história do Brasil, de recuperar a história, de recuperar heróis e heroínas. O carnaval antes da pandemia, a escola de samba Cubango de Niterói homenageou, o enredo foi Luiz Gama. E a escola nos convidou a mim e a equipe para desfilarmos no carnaval na Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro. E eu estava lá caracterizado de Luiz Gama, no último carro que era a figura imensa do Luiz Gama. Estavam ali as duas atrizes comigo no carro, junto com a velha guarda da escola, a Nívia Ellen e a Soraya Noni, as duas atrizes. O presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, meu amigo, Dr. Humberto Adame. Eu digo que ele é um dos nossos Luiz Gama contemporâneos. E neste ano de 2022, eu fui convidado pela escola de samba o Salgueiro para desfilar, que vem com o enredo Resistência Afro. Estarei desfilando ali numa ala, junto com a militância negra, com o movimento negro, Elisa Lucinda, Helena Teodoro, um monte de gente bacana, Romeu Evaristo, Antônio Pitanga. Estaremos ali desfilando e eu convido a todos. E eu faço o espetáculo Luiz Gama, uma voz pela liberdade, que recupera a história, a importância fundamental de Luiz Gama na luta pela liberdade, pela abolição no Brasil e pelos direitos humanos. Brevemente estaremos em cartaz, na verdade em novembro deste ano de 2022, no Centro Cultural do Distrito Federal. Estou aí na reprise de uma novela que eu vi na Record. Essa novela está reprisando na TV Brasil. Recentemente, há 15 dias atrás, estava reprisando também na própria Record, Prova de Amor, ali eu fazia um juiz. Está reprisando também, aliás, acho que a quinta reprise da novela A Escravizaura, que eu fiz na Globo em 2000. Ali eu faço um dandy, cara intelectual fino, acabou de chegar da Sorbonne, de Paris, estudou na Sorbonne. Eu fiz há um mês atrás também
na novela Dos Tempos do Imperador, da Rede Globo, esse mesmo personagem que eu faço no teatro, o Luiz Gama. Foi lindo ter esse reconhecimento, né? A partir do teatro, a repercussão do teatro ao fazer a peça Luiz Gama foi tão grande que eu fui chamado pela Rede Globo para fazer o próprio Luiz Gama na novela. Isso é algo inédito, não aconteceu anteriormente com ninguém. Vem novidade aí também, com um projeto novo de teatro, para não dar spoiler, não vou falar, e de novela também. Já vocês vão saber. Aliás, essa minha barba aqui, que eu estou deixando crescer, que ninguém conhecia, só conhece com a barba, me conhece com a barba postiça do Luiz Gama, já é para novela, o próximo personagem que eu vou fazer. Então se liguem nesses meus trabalhos, eu só tenho a agradecer, né, a todos vocês, fãs, amigos, o público em geral que me acompanha, todo o carinho que eu recebo de todos vocês. Me acompanhem nas redes sociais, no Facebook Del Garcês e no Instagram Del Garcês Oficial. É isso, meus queridos. Grande beijo.